pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Ronison e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a frente A, tá? Sobre a antiguidade. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os romanos, a civilização romana. Tá? No assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise da República e sobre o Império. Bom, de maneira geral, a crise da República ela vai estar por vários fatores. Entre esses fatores, nós vamos ter, por exemplo, a revolta dos escravos e revoltas populares. Insatisfeitos com as políticas adotadas durante o período republicano, muitos grupos vão se rebelar contra a política ou com relação aos governantes. Tá? Durante esse período, nós vamos ter alguns governantes que vão agir de maneira ditatorial, ou seja, vão agir de maneira bastante forte contra a população, e isso vai acabar gerando diversas manifestações por parte não só da população livre, como também da população escrava. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão de revolta dos escravos, tá? Existem vários vídeos e documentários que falam sobre esses escravos e como que eles vão se rebelar ao longo dessa república, tá certo? Bom, de maneira geral, as crises que vão existir durante o final da república é o que de fato vai acabar gerando o surgimento do império dentro de Roma. Mas é importante destacar que a crise relacionada à República está voltada para um contexto econômico, de fato social, do que necessariamente um contexto de dominação de outro povo, tá bom? Já lá no Império, não. No contexto do Império, nós vamos ter uma crise por conta exatamente das invasões, a questão da igreja, enfim, vai ter uma série de fatores bem superiores a essa que nós estamos mencionando aqui. Beleza? Bom, então o que vai acontecer? O Império ele vai surgir como uma forma para solucionar esses problemas. Uma maneira aparentemente, de solucionar essas crises que nós vamos ter ao final da República. Bom, para tentar minimizar esses problemas, o que os representantes da República, principalmente os patrícios, vão acabar fazendo? Eles vão oferecer para alguns grupos, de certa forma, principalmente para os plebeus, uma certa participação. Já era previsto lá na República, tá? Na construção da República, a participação dos plebeus, participação bem pequena, mas aqui nós vamos ter uma grande participação dos chamados irmãos Graco. Tanto Tibério como Caio Graco, eles eram ferrenhos defensores de algumas ideias, como por exemplo a reforma agrária e uma distribuição igualitária, no caso das chamadas agers publics. O que significam as ager públicos ou publics? Significa a divisão das terras públicas, ou na verdade uma chamada reforma agrária. Além disso, tá, eles também tinham um desejo de distribuição gratuita de alimento. No caso aqui seriam os alimentos baseados no que diz respeito ao trigo, principalmente o produto do trigo. De maneira geral, os dois eles acabaram governando um seguido do outro, tá? Mas ambos foram mortos durante a fase final da República por conta das suas ideias. E essas ideias acabaram não chegando de fato a serem concretizadas, beleza? Mas eles faziam parte do Tribuno da Plebe, que era um órgão que, de certa forma, tinha como participantes os plebeus. Bom, para tentar solucionar inicialmente os problemas relacionados à questão das crises, principalmente os plebeus, eles tinham ali uma pequena participação, mas os patrícios, temendo que esses plebeus assumissem uns cargos mais fortes, superiores, eles vão acabar instituindo um chamado triunvirato. O que é um triunvirato? É um governo onde 3 pessoas vão dividir o poder. E dessa forma não tinha como nenhum estar acima do outro, e assim eles não teriam um governo que de certa forma fosse despótico ou de certa forma tirânico. Tá? Entretanto, o que vai acontecer? Nesse primeiro triunvirato, que vai ser do ano 60 a.C. em diante, nós vamos ter Júlio César, Pompeu e Crasso. Ambos governavam regiões da Roma Antiga. Entretanto, o que vai acontecer? O Júlio César ele vai conseguir, tá, romper essa ideia de triunvirato e vai assumir com apoio popular o governo único dentro de Roma.
nem Pompeu e Crasso vão conseguir diminuir a ascensão de Júlio César, que era bastante populista, tá bom? E o que vai acontecer? Júlio César vai assumir o poder, basicamente sem apoio do Senado, sem apoio político, e ele vai assim dando um golpe de Estado dentro de Roma, assumindo o poder como se fosse uma ditadura de fato, mas sem, é claro, sem apoio do Senado, beleza? Bom, durante a ditadura de César, que vai do ano de 58 a.C. até o ano 44 a.C., nós vamos ter diversas reformas no sentido populista. Dentre essas reformas, a gente pode citar, por exemplo, a mais conhecida delas, que é a política de pão e circo, que entrava em vigor quando ocorriam agitações públicas da população, e assim, dessa forma, quando Júlio César ele distribuía trigo e também tinham espetáculos principalmente nas arenas, acabava se tornando uma personalidade bastante querida e as agitações públicas elas acabavam diminuindo. De maneira geral, Júlio César ele vai se tornar um imperador com o título do exército. Veja bem, Júlio César ele não foi considerado o primeiro imperador de Roma. O primeiro imperador vai ser Otávio Augusto. Porém, ele vai se autoproclamar, junto com o exército, imperador de Roma. Lembrando que ele não tinha apoio do Senado. Então, politicamente, esse título ele não vai ser dado a Júlio César, tá bom? O Senado ele vai acabar, durante esse período, tendo que ser submisso a Júlio César. Inclusive, recebendo diversas ameaças desse grupo. Que vai automaticamente, logo em seguida, acabar gerando a sua própria morte. O Senado era um grupo muito forte, formado principalmente por grandes personalidades do mundo romano, com bastante poder aquisitivo, de certa forma, através de terras e poder político. E aí Júlio César não vai conseguir controlar e acabar com essa oposição que ele tinha desse grupo do Senado. Beleza? Então, Júlio César vai acabar sendo assassinado pelo próprio Senado. Inclusive, dizem que ele foi delatado pelo seu próprio amigo Brutus. Tem até aquela frase bem famosa, até tu, Brutus, né? Que fala um pouquinho sobre essa questão relacionada à morte de Júlio César. E aqui nós temos algumas arenas, né? Principalmente aqui nós temos a demonstração do Coliseu, que de maneira muito clara mostra a dimensão dessa arena diante dos espetáculos grandiosos que ela poderia oferecer. É um local onde os gladiadores, né, eles lutavam, tinham arenas de luta entre as próprias pessoas que buscavam ali a honra e a glória. Tá? Tem algumas histórias que mostram também que o Coliseu servia inclusive para batalha naval. Eles enchiam o Coliseu de água, construíam embarcações e ali eles tinham lutas. É uma curiosidade bem interessante. Bom, após o governo de Júlio César, nós vamos ter o chamado Segundo Triunvirato, que vai do ano 44 até o ano 47 a.C. De acordo com a historiografia, nesse Segundo Triunvirato nós vamos ter 3 representantes também, o cara chamado Otávio, depois chamado de Augusto, Marco Antônio e Lépido. Otávio ele vai assumir todos os títulos importantes em Roma, tanto é que ele ficava com a parte romana do Ocidente. O Senado ele vai inclusive receber grande apoio do próprio Otávio e Otávio vai receber grande apoio do próprio Senado. Dizem inclusive que o Senado vai ser corrompido pelo Otávio, vai deter grande parte do apoio militar. Após esse processo, ele vai acabar tomando o poder justamente dos seus concorrentes. Marco Antônio e Lépido não vão conseguir, inclusive, permanecer no poder e continuar governando. É importante lembrar que, antes de se estabelecer como imperador, Otávio Augusto ele vai receber o título obviamente, de Augusto, que vai ser denominado um título divino, tá? E ele vai receber também o título de príncipe, que significava imperador. Então, além do nome Otávio, ele vai ser chamado de príncipe Otávio Augusto, ou Princeps, né, que significa aí imperador e também, obviamente, Augustos relacionados à questão divina. Só uma informação importante. Do ponto de vista religioso, Roma era politeísta. Até esse momento, Roma era politeísta. E o que vai acontecer? Conta de uma herança dos gregos e tudo mais.
Mas o que vai acontecer? A partir do período do Império em Roma, nós vamos ter Otávio Augusto recebendo o título de divino, ou seja, como se fosse um deus, tá? Isso vai fazer de Otávio Augusto uma personalidade importante e inquestionável dentro de Roma, certo? E aí ele vai acabar governando diante de todas as instituições que nós vamos ter dentro de Roma, inclusive do próprio Senado. Bom, durante o período imperial nós vamos ter alguns imperadores importantes. Roma, na verdade, é dividida na parte imperial em duas partes: a parte do Alto Império e a parte do Baixo Império. Dentro do Alto Império, nós vamos ter alguns representantes importantes. Entre eles, a gente pode citar o próprio Augusto, né, Otávio Augusto, que vai governar até o ano 14 depois de Cristo. Nós vamos ter Tibério, Calígula, Nero, Marco Aurélio e nós vamos ter Cômodos também. Dentre esses representantes imperadores, talvez o que mais chama atenção aqui seja o Nero, né, que foi, na verdade, uma personalidade importante diante do cenário religioso. Nero ele desejava ter o poder isolado e não queria, por exemplo, a participação dentro da sociedade romana dos cristãos, e isso ele vai acabar gerando uma perseguição muito grande relacionada a esse grupo religioso. E durante o seu governo, inclusive, ele vai ser marcado por um evento que é a queima de Roma, ou uma certa parte de Roma vai acabar pegando fogo. Diz a historiografia que ele vai culpar os cristãos de tearem fogo em Roma, mas que na verdade ali foi um complô feito por ele, tá? Porque diz que ele tinha um problema mental e tudo mais, ele não batia bem da cabeça. Na verdade, a verdade era essa. Inclusive ele é acusado de assassinar a sua própria mãe. Bom, então de maneira geral nós vamos ter aí esses principais imperadores durante o Alto Império. Quais as características do Alto Império, que vai do século I a.C. até o século III depois de Cristo? Nós vamos ter, por exemplo, o apogeu da civilização romana. Então, o máximo que a civilização romana conseguiu chegar foi durante o Alto Império. Durante esse período também nós vamos ter a chamada política da Pax Romana, que vai ser basicamente dividida em algumas características, como, por exemplo, a redução das conquistas para a consolidação das fronteiras. Então, eles vão diminuir as conquistas para que aquilo que eles haviam conquistado até então fosse de fato consolidado. Por quê? Porque eles acreditavam que ampliar ainda mais as fronteiras faria com que eles não tivessem o controle delas, tá bom? Visto que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, eles sempre sofriam perseguições e, obviamente, a tentativa de invasões estrangeiras. Além disso, durante esse período nós vamos ter também o nascimento do cristianismo. Lembrando que o cristianismo é o grande momento desse Alto Império, tá? E mostra claramente um novo grupo que vai combater essa ideia do imperador divino. Além do cristianismo como elemento religioso, nós vamos ter também uma valorização cultural. Durante esse período, nós vamos ter, inclusive, a ascensão de ideias culturais, movimentos culturais dentro de Roma, a valorização do contexto religioso. Enfim, nós vamos ter diversos elementos de valorização cultural, como a própria arquitetura, a música e a questão teatral. Além disso, nós vamos ter também uma urbanização. Cidades elas vão ser aumentadas e o processo de urbanização ele vai acabar se tornando bastante forte dentro do Alto Império. O Império ele acabou controlando e solucionando o que era visível lá no período republicano, que é o descontrole político. Porém, o que vai acontecer? Isso só vai de fato ser um elemento forte porque o imperador ele conseguia, de certa forma, controlar e anexar em suas mãos o poder tanto político como religioso. Então essas funções ele acabava, querendo ou não, agregando dentro das suas mãos de muito poder. Inclusive, para que ele tivesse apoio dos outros grupos, ele acabava nomeando magistrado, determinando funções
controlando o exército, interferindo em questões religiosas, e tudo isso facilitava para que ele pudesse ter uma centralização do poder. É um elemento característico de um império, tá bom? O que nós vamos ter a partir de Otávio Augusto são sucessivos governantes que vão minar essa ideia, tá? Que vão minar essa ideia de controle. Na verdade, Otávio Augusto foi o grande expoente desse controle, mas os governantes posteriores não vão conseguir governar como Otávio Augusto. E aí a ideia daquele momento de ouro, período do ouro de Roma, vai acabar entrando em um sério problema, em uma série de crise relacionada não só à questão política, mas principalmente à questão econômica. Não havia mais conquistas grandiosas, e também relacionadas à questão social, as várias manifestações, as revoltas e tudo mais relacionadas a uma série de fatores, como a fome e a miséria. Beleza? Bom, além desses fatores já mencionados, é importante também a gente entender que Roma ela vai acabar sendo fragmentada. Tanto é que depois a gente vai acabar estudando em relação a Roma do Ocidente e a Roma do Oriente. Dois lugares que aparentemente seriam a mesma coisa, mas do ponto de vista político, cultural e econômico vão se tornar bastante diferentes, tá bom? Mas isso seria para uma outra aula. Bom, a gente falou sobre o Alto Império. E o Baixo Império? Quais as grandes características do Baixo Império? Que vai do século III até o século V, mais ou menos ali o ano de 476 depois de Cristo. Basicamente, o Baixo Império foi determinado a partir do que a gente chama de decadência e sucessivas crises e governos em que mais pareciam com anarquia, tá? Ou, na verdade, uma ideia de anarquia. Os governantes perderam a sua autonomia e, de certa forma, a população e os grupos populares começaram a agir por conta própria. Bom, então, a falta de controle político e social vai acabar arruinando o que eles tinham de modo de produção, escravista. Lembra só, eles pararam de conquistar. O fato de parar de conquistar gera também a falta de mão de obra. Eu vou explicar por que para vocês. Qual era a grande característica de acúmulo de mão de obra? Quando eles conquistavam outros povos e aí eles transformavam esses outros povos em povos escravos, né? Com a falta desse domínio de ampliação de território, eles não estavam mais conquistando. E isso fazia com que eles diminuíssem também o número de escravizados. Ou seja, automaticamente o número de escravizados em Roma vai acabar diminuindo. Essa base ela vai acabar gerando um desequilíbrio. Por quê? Com um número menor de escravos em Roma, vai acabar gerando necessariamente um desequilíbrio, porque pessoas que não trabalhavam agora tinham que trabalhar. Imagina só, a base agrícola, toda a infraestrutura dependia desses escravocratas e agora eles estavam bem menos numerosos. É óbvio que isso vai gerar um desequilíbrio dentro da sociedade romana. Por isso essa crise ela vai começar a acentuar. Bom, de maneira geral, nós vamos ter alguns imperadores importantes durante o Baixo Império. Dentre esses imperadores, nós vamos ter um chamado Diocleciano. Qual é a grande característica do Diocleciano? Ele vai implementar, durante o seu governo, que vai durar em torno de 21 anos, tá? Uma forma administrativa e, de certa forma, um tipo de governo carismático. Ele vai ser responsável, por exemplo, por estabelecer bases para a segunda fase do Império, que é justamente essa denominada de Baixo Império. Durante esse período, nós vamos ter governos denominados de Tetrarquia e o Império Romano Tardio, ou Império Bizantino. Vai ser parte do governo de Diocleciano as grandes reformas, tá, que vão fazer com que Roma pudesse viver ainda por mais 1000 anos. Aí você me pergunta, como assim, professor? Roma cai em 476 depois de Cristo, mas você está dizendo que Roma ainda vive por mais 1000 anos? Pois é, durante o governo de Diocleciano ele ainda vai conseguir conquistar alguns pequenos territórios. Esses territórios são chamados de Império Bizantino mais à frente. O Império Bizantino é uma parte do Império Romano, só que esse Império Bizantino tinha outras características culturais, como características, por exemplo, dos povos árabes, características dos povos gregos, tá? Não tinham só características relacionadas aos romanos em si, ok? E quando Roma do Ocidente cai, essa parte de Roma do Oriente permanece ainda de pé por mais 1000 anos,
tá bom? Então é isso que tá sendo mostrado justamente nessa parte aqui. Outro imperador extremamente importante vai ser o imperador Constantino. O imperador Constantino ele vai ser importante por quê? Porque, na verdade, ele vai se render aos cristãos. Não é um sentido de rendição porque estava tendo guerra. Na verdade, assim, durante os períodos anteriores, os imperadores eles recebiam o título de imperador, né, príncipes, e também recebiam o título de divino, ou seja, eles eram considerados uma divindade, mas os cristãos renegavam essa divindade e eles não adoravam o imperador, ok? E isso gerava uma disputa muito grande. Alguns historiadores, inclusive, apontam que os cristãos, nesse período, eles eram como se fosse uma hidra. Já ouviu falar sobre uma hidra? Hidra é um animal mitológico, um monstro mitológico, que se você corta uma cabeça, nasce duas. Se você corta duas, nasce quatro. Ou seja, sempre vai aumentando. Os cristãos, durante esse período, eles eram massacrados, eles eram assassinados, eles eram colocados nas arenas para serem decepados, mortos, e eles não diminuíam, eles sempre aumentavam. A ideia de humanidade, de liberdade atribuída dentro do cristianismo, a ideia de, é, de, comun, de comunidade atribuída ao cristianismo vai fazer com que eles aumentassem em larga escala durante o Baixo Império, principalmente que estava relacionado à crise. E o que vai acontecer? O imperador Constantino ele vai, de certa forma, reconhecer que o cristianismo ele era importante dentro da sociedade. Nada mais nada menos, isso aqui é dizer o seguinte, ó, os cristãos eles são numerosos. Se eu não posso combatê-los, eu não quer dizer que eu vá ser igual a eles, mas eu vou permitir que eles sejam cidadãos romanos. Então, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai editar uma espécie de lei, chamado de edito, tá? Chamado de Edito de Milão, que vai conceder liberdade a esses cristãos de cultuar. Tá bom? Por quê? Mais uma vez lembrando, eles tinham grande influência e eles eram numerosos. Beleza? Além disso, o que Constantino vai fazer? Ele vai editar uma nova lei, chamada Lei do Colonato. O que era a Lei do Colonato? Aquela mão de obra, que necessariamente era uma mão de obra escrava, ela vai acabar sendo anexada aos nobres que automaticamente vão começar a ter as suas propriedades privadas. Isso era um indício muito clássico do que a gente vai ver mais na frente, que é o feudalismo. Tá? Então, quem era ex-escravo ou quem era escravo vai ganhar liberdade para ser basicamente um servo. Ou seja, ele não era mais chamado de escravo, mas ele tinha que ser um trabalhador de uma terra desse nobre e que automaticamente ele seria chamado de servo. Mais uma vez lembrando, isso vai fazer com que surgisse uma ideia de feudalismo. Ainda não é o feudalismo clássico que nós conhecemos do apogeu do feudalismo lá do século XI, mas de fato era um indício de uma associação de ideias. O escravo, que agora vai se tornar servo, ele precisava de uma terra e precisava de proteção. Esse nobre tinha um exército e precisava de trabalhadores. Então vai ser meio que uma anexação de ideias e de necessidade. Beleza? Constantino, inclusive, vai ser também importante por fundar uma segunda capital para Roma, que vai ser basicamente chamada de Constantinopla, conhecida hoje como Istambul, situada na região oriental. Beleza? É importante destacar que Constantinopla vai ser a capital do Império Bizantino. Então, Constantino teve uma grande participação também nesse processo. Outro imperador extremamente importante durante o Baixo Império vai ser um imperador chamado Teodósio. Esse sim vai se converter ao cristianismo, inclusive vai oficializar o cristianismo dentro de Roma. Então a religião oficial, a partir de Teodósio, tá, vai ser conhecida como a cristã, beleza? Isso ali por volta do ano de 415, mais ou menos, tá? É importante destacar que Teodósio também vai dividir o Império Romano em duas grandes capitais, que é a do Oriente e a do Ocidente. Lembrando que o Constantino ele vai criar a capital de Constantinopla, mas quem vai dividir de fato Roma em duas partes vai ser Teodósio. Ele vai dividir na capital do mundo oriental, Roma Oriental, e do Ocidente, que era Roma. Beleza? Bom, galera, é importante também lembrar que após o governo de Teodósio, os filhos dele
não vão conseguir administrar de maneira qualitativa Roma. Isso vai acabar gerando uma queda do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano já não estava mais no seu auge, já não estava mais conquistando. Isso vai fazer com que os soldados fossem menores, né, diminuindo o número de soldados, as fronteiras tivessem as suas guarnições bem menos fortes, tá bom? Isso vai acabar gerando uma onda de invasão por parte dos povos bárbaros que sempre tentaram invadir, mas que nesse momento, por conta das circunstâncias que envolviam ali as fronteiras, vão acabar conseguindo invadir o Império Romano, tá bom? E isso vai gerar, por exemplo, a dominação dos romanos por parte dos povos bárbaros, ok? Mas é importante mencionar uma coisa: por mais que os romanos fossem dominados, eles não foram totalmente destruídos, beleza? Os povos bárbaros, eles automaticamente eles iam sendo anexados aos povos romanos. De certa forma, algumas culturas, alguns elementos sociais. Então, antes mesmo dos bárbaros dominarem os povos romanos, de fato, eles já haviam um contato muito forte de períodos anteriores. Então, fica ligado nessa ideia. Tá? Não ocorreu uma destruição de Roma. Roma foi misturada às características culturais dos povos bárbaros, beleza? Então, galerinha, é importante também destacar que durante essa crise do Império nós vamos ter a pressão por parte da igreja. A igreja já não estava mais satisfeita com a forma que estava sendo levada as questões relacionadas ao Império. Então, o que a igreja vai fazer? Ela vai aos poucos se anexando também aos próprios povos bárbaros. Então eles já tinham contato, a Igreja Católica já tinha contato com os povos bárbaros. Isso facilitou a manutenção da igreja, mesmo com a queda de Roma do mundo ocidental, beleza? Então, recapitulando, o que nós vamos ter aqui como crise do Império? A Pax Romana ela vai ser lá no primeiro processo, lá no primeiro Império, tá? Ela vai ser um período de grande ascensão, mas ela vai ser responsável pela crise. Por quê? Porque ela vai diminuir as conquistas. Sem as conquistas nós vamos ter escravos? Não, nós não vamos ter escravos, ou seja, uma escassez de escravos. Sem ter escravos, nós vamos ter um trabalho sendo feito por outras pessoas. Isso vai gerar vai desregular o sistema de produção dentro de Roma, tá? Uma pressão também do monoteísmo ético-moral cristão, que vai gerar, por exemplo, a queda daquela soberania do imperador, tá? E, por fim, aqui, a pressão dos germanos, que são um dos povos bárbaros, no processo de dominação do mundo romano, beleza? Bom, galera, então isso aqui faz parte do contexto da crise do Império Romano, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, põe aí no comentário. Não esqueça também de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece também de se inscrever no canal. E galera, fica ligado que nós temos vídeos daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ter mais vídeos. Tchau!